Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem. Pessoal, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os jogos de competição. Na nossa última aula gravada, a gente falou sobre os jogos de cooperação, a diferença entre eles, e hoje nós vamos falar sobre os jogos de competição. Eu vou explicar para vocês a diferença entre jogos e esportes de competição. Vou explicar para vocês o que são jogos de competição, porque eles são tão importantes, e depois vou postar um link para vocês de uma estafeta, de algumas estafetas. Estafetas são atividades feitas com alto gasto calórico e de forma divertida. Isso são estafetas que vocês podem fazer em casa e que a gente também pode fazer na escola e que são caracterizadas como competição e como colaboração, ok? Para que a gente dê início, eu preciso que vocês tenham em mãos a nossa apostila de educação física. Preciso que vocês estejam em mãos também o caderno para que a gente anote. Esse conteúdo de competição e colaboração não está na apostila, então eu preciso que vocês façam as anotações que forem pertinentes e grampeiem na apostila, por favor, junto com as nossas pesquisas, ok? Então, vamos lá? Vamos começar? A primeira coisa que eu quero que vocês anotem é a diferença entre jogo e esporte. Eu já falei para vocês em outras aulas, mas eu vou repetir para que vocês possam anotar. Os esportes, meninos, eles são regidos por federações ou confederações e as suas regras, elas não podem ser alteradas de forma aleatória. Como assim? Por exemplo, o futebol, ele é um esporte. A federação que rege ele é a FIFA. Tudo que acontece no futebol, por exemplo, se um juiz cometeu algum erro, se um jogador cometeu algum erro, isso tudo vai ser julgado pela FIFA. Ela que coordena tudo isso e é ela que vai tomar as decisões que forem pertinentes. E as regras do futebol, como ele é um esporte, elas não podem ser alteradas aleatoriamente. Eu, enquanto juíza, eu não posso chegar lá e dizer assim, hoje nós vamos jogar com 3 jogadores na quadra, ou 3 jogadores no campo. Eu não posso fazer isso. As regras podem ser mudadas? Podem. Por exemplo, o VAR, ele entrou na regra do futebol há pouco tempo. Mas para que isso acontecesse, aconteceu todo um estudo antes, foi analisado, foi testado, antes de colocar o VAR na regra do futebol. Então, no esporte é assim, todas as regras, elas são estudadas, analisadas antes de serem aprovadas, e a federação é ela que manda, ela que comanda tudo, ela que julga tudo. Isso que faz com que um esporte seja caracterizado como esporte. Nos jogos, eu posso alterar as regras quando eu quiser. Por exemplo, no jogo de bandeirinha estourou, eu posso colocar 4 jogadores, 10 jogadores, 20 jogadores, quantos eu quiser. Eu posso alterar as regras, como por exemplo, nós jogamos aqui a bandeirinha basquete, lembra? Que é uma alteração da bandeirinha oficial. Como assim, professora? Na bandeirinha basquete, eu tenho que acertar a cesta com a bola de basquete depois de passar para a quadra adversária. Essa é uma alteração. Por que eu pude fazer essa alteração? Porque ele é um jogo e não é um esporte. Então, ele é adaptável, ok? Conseguiram entender a diferença entre esporte e jogo? Então, não se confundam mais. Exemplos de esporte: vôlei, handebol, futsal, basquete, atletismo, ginástica, tênis de mesa, tênis de quadra, natação, todos esses são esportes. Exemplos de jogos: queimada, bandeirinha, pique-pegue, a dama e o xadrez são esportes, tá? Não são jogos. Pular corda é um jogo. A peteca, ela é um jogo, ela não é caracterizada como um esporte ainda. Então, nós temos várias coisas que ainda são esporte, que são jogos, mesmo tendo caráter competitivo, ok? Segunda coisa que eu quero que vocês anotem: o esporte, ele é 100%
sempre de competição. Anotem isso. O esporte, ele é sempre competitivo. Mesmo que haja aspectos de colaboração, mesmo assim, ele ainda se caracteriza como competição. Por quê, professora? Todas as vezes que eu entro na quadra com o intuito de competir, com o intuito de vencer, eu estou competindo, ok? Então, eu entrei na quadra para jogar handball. Eu não entrei para brincar, eu entrei para competir. Isso caracteriza como competição. O que a gente precisa tomar cuidado é para que essa competição não gere uma falta de respeito, uma falta de disciplina, mas ele é sempre competitivo e nós vamos falar um pouquinho dessa disciplina, do respeito aqui também. Então, todo o esporte ele é competitivo e os jogos, todos eles, mesmo os de competição, eles são cooperativos. Então, todo esporte é competitivo e todo jogo, mesmo sendo de competição, ele é cooperativo. Conseguiram anotar? Nas estafetas que eu vou postar para vocês no link, vocês vão conseguir perceber que são coisas bem simples, que a gente já fez, inclusive, algumas aqui na escola, e que é muito interessante porque você consegue trabalhar em equipe e você consegue trabalhar de forma individual. E essas estafetas têm um gasto calórico muito considerável. Então, eu postei para que vocês também, alguns alunos do 8º ano, me disseram que não estão praticando atividade física para não sair de casa. Essas estafetas são atividades físicas muito consideráveis que podem ser exercitadas em casa, inclusive podem usar irmãos, pai, mãe, tá? Para ajudar na competição. Por isso que eu resolvi postar para vocês, porque eu achei interessante e achei que fosse do interesse de vocês. Vamos lá então. Primeira pergunta que nós vamos responder para dar sequência. O que são jogos de competição? Jogos. Nós não estamos falando de esportes. Os esportes eu já expliquei para vocês. Vôlei, handebol, futebol, futsal, nós já sabemos por que eles são competitivos. Agora nós vamos falar dos jogos de competição. Vamos lá. O principal objetivo desse jogo é estimular a competição entre os participantes. Então, o principal objetivo, quando eu falo de jogos de competição, é fazer com que as pessoas, fazer com que haja uma competição, que um queira vencer o outro. Esse é o principal objetivo. Anotem. Porém, o importante é que tenha-se uma fase educativa. Como assim? É importante que mesmo durante o jogo de competição, a queimada, por exemplo, você aprenda que ali precisa ter um respeito, ali precisa ter uma cooperação, ok? Lembrando que eu falei para vocês na nossa última aula que o respeito, ele tem que estar tanto nos esportes quanto nos jogos. Você precisa respeitar os seus colegas, as pessoas que você está competindo, o juiz, a torcida, tudo. Então, o respeito, ele é primordial aqui nesse ponto, ok? Anote para mim, por favor. O principal objetivo dos jogos é estimular a competição entre os participantes. Então, põe lá, o principal objetivo dos jogos competitivos é estimular a competição entre os participantes. É importante que durante um jogo também, as crianças e os adolescentes percebam que perder ou ganhar, anotem, não é o que mais importa, mas sim que todos trabalhem por um objetivo comum. Então, perceber que perder ou ganhar não é o que importa, mas sim fazer com que todos trabalhem por um objetivo comum. Continue anotando, por favor. Em jogos competitivos, é ideal que sejam estimulados diferentes habilidades dos competidores. Vocês vão perceber também nas estafetas que eu vou estar postando o que é estimular diferentes habilidades. Por exemplo, vou pegar uma bolinha que está do outro lado da quadra. Para isso, eu tenho que correr até lá e vencer o meu jogador adversário. Então, eu estou estimulando a velocidade, certo? Eu tenho que saltar sobre um obstáculo. Eu estou estimulando a força. Eu tenho que alcançar alguma coisa que está no alto. Eu estou estimulando a flexibilidade. Então, em jogos de competição,
Isso é muito característico, a estimulação de habilidades diferentes. Então, coloque: durante os jogos de competição, habilidades diferentes são estimuladas. Durante os jogos de competição, durante os jogos de competição, habilidades diferentes são estimuladas. Aí coloca: velocidade, força, flexibilidade. Então, essas são as habilidades geralmente que a gente estimula. Agora, vamos falar um pouquinho do maior problema dos jogos de competição. Os jogos de competição, geralmente, eles geram uma rivalidade muito grande, uma rivalidade considerável. E isso não é bom. A rivalidade, ela gera uma falta de respeito, ela traz consigo várias outras coisas. Então, eu preciso trabalhar isso, como eu disse para vocês. Mesmo sendo um jogo de competição, é importante que você saiba que aquele colega precisa ser respeitado. Então, para que essa rivalidade não se torne uma briga, não se torne um conflito, o respeito precisa andar junto com o jogo. Vou ditar para que vocês anotem o maior problema. Anotem. Um dos problemas dos jogos de competição é que quando se coloca os indivíduos em situação de rivalidade, sua aceitação é muito relacionada com o fato de ganhar ou perder, provocando assim um alto nível de angústia e de agressividade. Então, meninos, mesmo sendo um jogo de competição, é de extrema importância que a cooperação esteja junto, que o respeito esteja junto, tá? Outra coisa que eu quero pedir para vocês: eu quero que vocês escolham uma das estafetas que eu vou postar para que vocês realizem em casa. E eu quero ver essas estafetas sendo realizadas. Como assim, professora? Vocês vão filmar para mim e enviar para Marília e ela vai postar, tá? Então eu quero de certa forma ver vocês praticando uma das estafetas. Não precisa ser ela toda. Vocês podem escolher um exercício da estafeta e aí realizar para mim. Ah, professora, mas eu não tenho cone em casa, eu não tenho bola. Você utiliza o material que você tiver. Você pode utilizar cabo de vassoura, corda, você pode utilizar vários materiais, pode utilizar o que você tem em casa, ok? Então, a tarefinha para casa na nossa aula de hoje, aula dia 4 de setembro de 2020, realizar uma das estafetas que foram postadas no link. Realizar uma das estafetas que foram postadas no link. Vai realizar as estafetas, vai filmar e vai enviar para a gente, para que eu possa ver e avaliar vocês, ok? Meninos, então, era isso que eu queria falar para vocês sobre os jogos de competição. Aí aqui a gente encerra os jogos de cooperação e os jogos de competição. Chamem os pais de vocês, os irmãos, para fazer as estafetas com vocês. É uma forma de socializar também e é uma forma de gasto calórico. Aquelas estafetas, você pode escolher uma e fazer 2 a 3 vezes na semana, que ela se caracteriza como atividade física, tá? E vai ter um gasto calórico considerável, vai ser muito bom para vocês. Não se esqueçam dos alongamentos que precisam ser realizados diariamente, ok? Um abraço para vocês e até a nossa próxima aula.